Boa noite a todos, sejam todos novamente muito bem-vindos a mais uma live, do Centro Espírita Ceareiros de Jesus, casa bendita que nos acolhe sempre com muito carinho, com muito amor, com muita irmandade, perseverança e, acima de tudo, respeito. E assim, nós pedimos então, para que bem comecemos a nossa conversa dessa noite, que nós fechemos os nossos olhos, apenas para nos introspectarmos melhor, visualizemos a figura doce de Jesus, nosso amigo, irmão, companheiro, e agradeçamos a Ele e a Deus, o Criador de tudo e de todos, por essa oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos em Seu nome. E assim esperamos recepcionar um pouco mais dessa boa nova que Ele nos trouxe, de forma a colocarmos em prática no nosso dia a dia, para que nós consigamos paulatinamente evoluirmos, alcançando assim ao nosso Criador com a pureza absoluta e a felicidade plena. Essa é a busca de todos nós e que os nossos bons amigos espirituais nos auxiliem nesse propósito. Que assim seja, hoje e por todo sempre, Pai. Graças a Ti. Bem, hoje a nossa fala diz respeito ao capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é intitulado Os Trabalhadores da Última Hora. E nós vamos falar especificamente do item número 4, que é a missão dos espíritas. Poxa, mas falar naquilo que nós exercemos toda vez que nós estamos aqui nessa casa ou em qualquer um outro local onde somos chamados a agir, de forma espírita, e esperamos assim que sempre nós hajamos de forma como deve agir um espírita. Não seria uma redundância? Pode até ser, mas é melhor sempre a gente dar uma revisada, a gente conversar sobre um assunto que pode nos levar a melhorar o nosso desempenho e assim mais facilmente evoluirmos e de forma mais rápida até encontrarmos o caminho correto a seguir. Esse texto da Missão dos Espíritos, ele é trazido pelo espírito Erasto, não é Allan Kardec, é Erasto, que é um anjo guardião do médium que o escreveu. Tá? Não é o anjo guardião também de Allan Kardec. Chegou até ele e ele codificou, ou seja, transformou numa situação sequencial. E o Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra interessantíssima nessa ordem, nessa sequência, E ele, tanto que ele termina, inclusive, com um capítulo específico sobre preces e explicando-nos a cada prece, como, por quê, e trazendo um exemplo, um modelo de prece. Bem, mas hoje estamos falando aqui da missão dos espíritas. E começa então Erasto dizendo dessa forma: não ouvis já se agitar a tempestade que deve dominar o velho mundo e trazer do nada a soma das iniquidades terrestres? Ah, bendizei o Senhor, vós que haveis posto vossa fé em sua soberana justiça, e como novos apóstolos da crença,
revelada pelas vozes proféticas superiores, e de pregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo tenham bem ou mal cumprido suas missões e suportado suas provas terrestres. Então Erasto nos concita dizendo que, escuta, vocês já não começaram a ver que uma coisa está surgindo aí, uma situação está surgindo, e que nós intitulamos, segundo a fala dos bons espíritos, de Boa Nova, né? Que foi trazido por Jesus, e posteriormente veio o Espiritismo a explicar melhor tudo aquilo que Jesus viveu, vivenciou e falou na época, mas ele não podia falar tão declaradamente quanto o Espiritismo agora veio nos trazer, né? E ele fala aqui, escuta, o velho mundo equivale normalmente à Europa, né? Mas também aqui abrangeu e tudo, não só a Europa, como também todo o globo terrestre. E então ele fala, olha, agora vocês já estão conscientes, já estão cientes, já são capazes de introspectar essa visão que a Boa Nova nos trouxe, e assim utilizem-se disso para pregar. Várias e várias vezes aqui no texto ele fala ide e pregai, ou alguma coisa semelhante, ou seja, concita-nos a que levemos o Espiritismo aonde nós pudermos fazê-lo. E aqui ele diz, inclusive, ao final, ide pregar o dogma novo da reencarnação. Ora, o dogma da reencarnação, na verdade, para nós não se trata de um dogma, mas sim de uma situação nova, né? Porque até então não era entendido como reencarnação. Essa palavra reencarnação veio com o surgimento do Espiritismo, né? Ou seja, de aproximadamente 150 anos atrás, né? Vez que o Espiritismo surgiu a 18 de abril de 1857. Notemos, 18 de abril, ou seja, muito próximo da data em que estamos hoje. E a 18 de abril próximo estará o Espiritismo completando 164 anos de seu marco inicial, que é o lançamento do Livro dos Espíritos. É com o lançamento desse livro que nós consideramos o lançamento do Espiritismo, pois tratou-se da primeira obra do Pentateuco kardeciano, ou seja, das 5 obras básicas que o Espiritismo traz em seu bojo: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese. Então, trouxe-nos também a parte filosófica, né? Abrangendo filosofia, ciência e religião, surgiu então o Espiritismo a lume aqui no orbe terrestre. E o texto concita-nos a que nós levemos ao conhecimento de quanto mais pudermos fazê-lo. Não vos amedronteis, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os eleitos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. A hora é chegada em que deveis sacrificar a sua propagação aos vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Os espíritos do alto estão convosco. Certamente falareis à pessoa que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz a chama sem cessar a abnegação. Pregareis o desinteresse aos ávaros, a abstinência aos dissolutos, a mansuetude aos tiranos domésticos e aos déspotas. Palavras perdidas, eu sei, mas que importa?
é preciso regar com os vossos suores os terrenos que deveis semear, porque ele não frutificará e não produzirá senão sob os esforços reiterados da enxada e da charrua evangélica. Ide e pregai. Quando nós lemos esse texto para estudo, né, e reflexão inicial, a primeira coisa que surge aqui no texto diz: as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Que é isso, meu Deus? Que história é essa? Mas isso refere-se ao Pentecostes, que está lá no livro de Atos, tá? Que fala metaforicamente e cita que no dia de Pentecostes, então, sairão fogo sobre as cabeças como se fossem línguas saindo de cada cabeça isoladamente. Inclusive existem vários quadros a pintar essa metáfora evangélica, né? Então ele se refere a essa situação e aqui dizendo que nós seremos, vamos falar assim, interferidos, ou haverá tentativa de nos interferir nessas pregações, mas continuemos como trabalhadores da última hora que somos, né? E o próprio capítulo refere-se a isso, levando adiante a mensagem do Espiritismo. Ide e pregai. Como eu disse, só nessa vez aqui, eu acho que eu li isso umas 2, 3 vezes minimamente, né? Então, esse é o nosso objetivo. Aqueles que são mais antigos na doutrina se lembram que há cerca de algumas décadas atrás era muito difícil se falar sobre o Espiritismo de forma tão aberta, tão exposta quanto hoje é possível. Olha que maravilha que nós já vivemos, que nós já conseguimos. E nós poderemos conseguir muito mais, levando essa boa nova a mesmo aqueles que não quiserem ouvir momentaneamente ou num primeiro momento. Mas, como diz o dito popular, a sementinha fica, né? E, eventualmente, quando o cidadão já estiver numa situação mais predisposta à aceitação, ele provavelmente se lembrará, refletirá sobre aquilo que ouviu e aí poderá, então, né, engendrar uns pensamentos espirituais de forma mais adequada. Não estamos querendo dizer com isso que as demais religiões são religiões que não levam a situações benfazejas. Levam sim, levam também, né? O que importa mais são as atitudes do cidadão, né? Idem, grandes homens diante de Deus, que são mais felizes que São Tomé. Credes em pedir para ver, credes sem pedir para ver, e aceitais os fatos da mediunidade, quando mesmo não tenhais conseguido jamais obtê-los em vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Aqui há uma afirmação de que muitos de nós, por não sermos médiuns tão ostensivos quanto outros que já possuem a mediunidade de forma mais ostensiva, né? Mesmo aqueles, tais como nós, que não tenham esse tipo de mediunidade ostensiva, nós acreditamos. Nós acreditamos nessas comunicações, sempre sobre o crivo da razão, é óbvio, né? Porque até Kardec nos convida a isso, né? Para que nós possamos levar adiante essas mensagens. Né? Marchai avante, pois, falange imponente pela vossa fé, os grandes batalhões dos incrédulos se desvanecerão diante de vós, como as brumas da manhã aos primeiros raios do sol nascente. Quando você toca num assunto e esse assunto tem lógica, tem um bom senso
e é explicado de forma contundente, fica difícil ao ouvinte ou a quem quer que seja, né, contraditar, né, ou não aceitar, né. Jesus disse: a fé é a virtude que ergue as montanhas. Todavia, mais pesados do que as mais pesadas montanhas, jazem no coração dos homens a impureza e todos os vícios da impureza. Parti, pois, com coragem para erguer essa montanha de iniquidades que as gerações futuras não devem conhecer, senão no estado de lendas. Como não conheceis vós mesmos, senão muito imperfeitamente, o período de tempo anterior à civilização pagã. Verdade, né? Questiono a você, ouvinte. O que você se lembra, recorda ou tem conhecimento sobre a civilização antes da vinda de Cristo, antes da vinda de Moisés e dessa época completamente pagã a que se refere aqui o texto? Quase nada, né? Para nós, ficou na lenda, ficou no esquecimento, né? Até porque não nos interessa tanto quanto interessa sim o cristianismo, né? Que é algo que nós devemos tentar conhecer, pois é aquilo que embasa a nossa vida atualmente. Então, da mesma forma, aqueles que ouvirem sobre questões espirituais, no futuro também deixarão apenas lá atrás, nas lendas, tudo aquilo que de forma pagã não acreditavam ou desmereciam qualquer conceito ou ensinamento espiritual e se embasavam mais, como o próprio texto também diz, nos bezerros de ouro, né? Bezerros de ouro que na modernidade cada vez mais está sendo procurado por todos aqueles que se desviam das verdadeiras leis divinas. Mas Deus, o Criador, Ele nos impôs, nos colocou tudo que existe através de leis imutáveis, perfeitas, e que a transgressão a essas leis faz com que Ele não vai castigar, porém Ele nos oportuniza voltarmos, reencarnarmos para vivermos novamente uma situação que erroneamente vivemos numa vivência anterior. E assim nos adequarmos à lei, para que o verdadeiro juízo, que é a nossa consciência, fique tranquila, tá? E sejamos dentro também das leis divinas, né? Que a vossa falange se arme, pois de resolução e de coragem. Mãos à obra, a charrua está pronta, a terra espera, é preciso trabalhar. Mais um convite a que trabalhemos na divulgação do Espiritismo, levando àqueles que não tiveram ainda essa benesse de conhecer essa doutrina bendita, séria e absolutamente dentro daquilo que as leis divinas nos pedem. Ide e agradecei a Deus pela tarefa gloriosa que vos confiou, mas meditai que entre os chamados ao Espiritismo, alguns se extraviaram. Olhai a vossa rota e segui o caminho da verdade. E como que nós vamos saber que entre os chamados do Espiritismo, quem é que se extraviou? Por que sinal nós vamos detectar isso? Então, o texto nos explica que nós reconheceremos aqueles que estão no princípio da verdadeira caridade
e que eles professarão e praticarão, e vós os reconhecerei pelo número de aflitos e de aflições com que eles tiveram consolado, pelo amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse, enfim, pelo triunfo de seus princípios que Deus lhes colocou. Assim, amigos, nós encerramos o nosso texto, agradecidos a Deus e esperamos termos trabalhado um pouco na divulgação dessa doutrina maravilhosa e também influenciado a você a trabalhar na divulgação dessa doutrina de mesma sorte em todas as ocasiões em que tiver oportunidade de se expressar. Novamente, convidamos a todos que fechemos os nossos olhos, agradecidos por essa oportunidade, por essa troca de informações daquilo que o Evangelho segundo o Espiritismo, obra bendita, nos traz, e de que tenhamos, de alguma sorte, feito com que esse texto, essa comunicação, tenha-lhes influenciado a trabalhar na divulgação do Espiritismo. Que os bons espíritos ligados a essa área estejam sempre conosco, auxiliando-nos nesse propósito, e que assim seja por toda a eternidade. Graças a Ti, Pai querido. Obrigado a todos, gente. E para finalizar, nós pedimos, se inscrever no nosso canal, dar lá um like positivo, ativar o sininho para receber todas as comunicações daquilo que estará acontecendo, para não perder nada aqui nos Ceareiros, porque tudo é para o seu crescimento pessoal, para o nosso crescimento como um todo. Lembramos também das recomendações sanitárias e higiênicas, do isolamento social, da utilização da máscara, E respeitemos a visão individual de cada um, nesse período de pandemia tão difícil que nós estamos vivenciando, mas que, tal como foi dada uma mensagem a Chico, também isso passará. Esperemos que nós consigamos passar com galhardão. Obrigado a todos, gente. Boa noite.